Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante no nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus. E também temos publicado os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. E por falar nisso, perceba que já estamos finalizando os estudos em Efésios. E dentro de 4 programas já estaremos estudando o livro de Provérbios. Preparem-se, serão 32 estudos bem práticos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra. E porque vocês mesmos têm escrito compartilhando sobre o privilégio de estudarmos a Bíblia, dando-lhe o valor que só a ela é devido. As correspondências que vocês enviam a nós demonstram carinho e amizade cristã e nós somos gratos por isso. E eu quero incentivá-los, então, a nos escreverem mesmo. Escrevam sobre as suas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do MGS, de Cachoeirinha, que nos enviou a seguinte mensagem. Por muito tempo, não nos comunicávamos. Eu queria, se for possível, conseguir para mim a lista de programações da RTM em casa pelo correio. E eu queria me comunicar com o programa Através da Bíblia da rádio KGI de São Carlos, Califórnia, Estados Unidos. Se os irmãos conseguirem do programa Através da Bíblia, eu ficarei grato. Que Deus abençoe a RTM. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade e pelo seu interesse em estudar a sua palavra acompanhando o nosso programa. Certamente, queremos que Deus tenha lhe recompensado. Estamos providenciando o atendimento ao seu pedido e também agradecemos a sua disposição em orar pelo programa e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem conosco em oração. Exatamente para fazermos isso, queremos pedir a sua atenção. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos isso baseados na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Ser nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Efésios 6, 14 a 17. Com esse estudo, damos sequência às nossas considerações sobre a última recomendação do apóstolo Paulo relativa à vida digna que todos nós cristãos devemos apresentar diante da vocação a que fomos chamados. No texto completo, do versículo 10 ao versículo 20, desse capítulo 6, Paulo reconhece que Satanás põe ciladas em nosso caminho para que caiamos nelas. Poderíamos fazer uma longa lista de ciladas que Satanás lança em nosso caminho para nos derrotar. Ele se utiliza dos nossos pontos mais fracos para nos fazer cair. Precisamos reconhecer quais são essas áreas das nossas vidas que são mais vulneráveis para nos protegermos contra as suas demoníacas tentativas. Mas vamos pensar bem. Ao invés de ficarmos focalizando os métodos e as estratégias satânicas, eu creio que é mais prudente, mais encorajador, percebermos quais foram as armas que o Senhor Jesus, o nosso comandante, disponibilizou para nós para que pudéssemos lutar adequadamente e vencer a batalha espiritual a que estamos sujeitos. Mas antes de prosseguirmos, vamos ler esses versos para relembrarmos todo o seu conteúdo. Diz assim a palavra de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido amigo, após essa leitura e após as nossas considerações, eu sugiro esse título para esse pequeno parágrafo: a armadura eficiente. Eu repito, a armadura eficiente. Nessa carta que Paulo escreveu aos Efésios e a todos nós cristãos, constatamos que a experiência cristã completa envolve 3 ações comuns a todos nós: andar, assentar e ficar firmes. Todo cristão deve saber que deve andar dignamente. Esse verbo é usado 9 vezes aqui em Efésios. Mas todo cristão tem que saber também que já está assentado em Cristo nos lugares celestiais. Essa expressão aparece 5 vezes aqui no livro de Efésios. Mas esse cristão, você também tem que saber que você deve permanecer firme. E essa expressão aparece 3 vezes aqui no livro de Efésios. Nós estamos numa batalha espiritual contra Satanás, contra o diabo. Ele é o nosso inimigo comum. E por isso, nós precisamos andar dignamente, nos assentar no Senhor Jesus e ficar firmes para resistirmos e permanecermos inabaláveis. Ao participarmos desse conflito espiritual, todos os cuidados devem ser tomados e todas as orientações devem ser acatadas. Através de Paulo, o Senhor Jesus, como nosso comandante, nos adverte para a utilização de uma vestimenta apropriada, de uma armadura eficiente. Na verdade, essa figura da armadura tem sua origem desde o Antigo Testamento. Nós vemos lá em Isaías capítulo 11, 5 e 59, 17, as seguintes palavras: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus rins. E ainda, vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Mas além dessas palavras lá do Antigo Testamento, essa ideia de vestimenta adequada para a luta contra o mal certamente estava presente na mente de Paulo, no olhar de Paulo, quando ele observava o traje dos soldados romanos que o mantinham prisioneiro naquela sua prisão domiciliar. Ele estava ali sempre atado a um desses soldados. E enquanto escrevia essa carta aos Efésios, a todos nós, ele podia observar essa figura ali na sua frente ou então ao seu lado. As armas com que vamos lutar formam uma armadura espiritual preparada pelo Senhor para todos nós, os seus soldados. A Bíblia nos adverte para a necessidade do uso dessa vestimenta adequada, da armadura eficiente. Portanto, em síntese, podemos dizer que esse texto nos propõe esse princípio. No conflito espiritual, somente o cristão que utiliza toda a armadura de Deus obterá a vitória desejada. Repito, esta é a frase que sintetiza Efésios 6, 14 a 17. No conflito espiritual, somente o cristão que utiliza toda a armadura de Deus obterá a vitória desejada. Através das palavras de Paulo, encontramos a descrição das 7 peças que compõem a armadura eficiente. Em primeiro lugar, o cinturão eficiente é a verdade. Versículo 14. E essa verdade nos liberta. Qual é o problema que está em foco aqui?
O problema é que Satanás lança as dúvidas, mentiras. O inimigo quer nos derrubar exatamente em relação à nossa posição. E qual é a solução? A verdade que nos liberta. Cristo é a verdade, e se Cristo está em nós, a verdade está em nós. E embora seja difícil, devemos continuamente falar a verdade. O cinturão do soldado era a peça central da sua armadura, segurando a roupa dele perto do corpo e dando lugar para ele carregar a sua espada e outros utensílios para a batalha. A primeira peça da armadura do soldado cristão, então, é o cinturão da verdade, pois Jesus já tinha afirmado, eu sou a verdade. Na vida do discípulo, essa peça central é a verdade que vem de Deus. Para servir de proteção, a verdade precisa ser conhecida. A verdade é o próprio Senhor Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Então essa verdade precisa ser conhecida, recebida e aplicada. E isso exige estudo cuidadoso, aceitação de bom coração e sinceridade. Mas exige também coragem de aplicar essa palavra verdadeira às nossas vidas e efetuar então as mudanças necessárias que ela propõe para nós. A única coisa que um cristão deve admitir é falar a verdade. Andar na luz e falar a verdade pode parecer ameaçador para alguns, mas a realidade, a verdade é uma amiga libertadora e o único caminho para a comunhão com o nosso Deus Trino. Uma segunda peça nessa armadura eficiente é a couraça eficiente. Isso é a couraça da justiça ou da justificação. Veja também o versículo 14. Agora, qual é o problema que temos que enfrentar para colocar essa peça da armadura? São as incertezas em relação ao perdão dos pecados. A acusação que o inimigo faz pelos pecados que nós cometemos. E qual é a solução? Em Cristo, querido amigo, em Cristo Deus nos justifica. Cristo é a nossa justiça. A couraça protegia o coração e todo o peito do soldado. A proteção do servo do Senhor não vem por meios carnais. A injustiça de mentiras, engano, fofocas, não protege ninguém do inimigo real. Por outro lado, a justificação nos protege contra essas acusações. E a justiça, a santidade, a integridade moral são a proteção que o servo do Senhor deve usar e que está disponibilizada pelo Senhor a cada um de nós. Quando Paulo mencionou a justiça, ele referiu-se a ela como sendo um dos atos da vida e da conduta do cristão. Querido amigo, o cristão deve agir sempre com um espírito de profunda justiça, um sentimento de justiça. Os seus atos devem ser atos de justiça. Nós sabemos que Deus é a nossa justiça. Deus é amor, mas também é justiça. E todos os seus atos são justos, são retos. E assim que Deus é, Ele quer que nós sejamos. Deus quer que nós andemos também em justiça. O apóstolo diz exatamente isso nessa epístola. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Você lembra disso? Capítulo 5, versículo 1. E nós, já justificados pela justiça de Cristo, temos de imitar a Deus. E também temos que imitar os seus atos de justiça. Portanto, devemos ser justos. Quando vivemos, pensamos, falamos ou agimos independentemente de Deus, nossos atos serão injustos. Mas quando nos firmarmos em sua justiça, vivemos em concordância com Deus, é exatamente isso que João mostrou ao dizer. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido amigo, Satanás vai fazer da confissão a prática mais difícil que puder para nos afastar de Cristo. Ele tentará colocar em nossas mentes que já é tarde, que não
não tem mais jeito, olha, não vale a pena confessar. E por outro lado, também ele vai tentar nos levar a nem confessar, pois tudo na verdade já foi perdoado, tudo é graça. Ah, Satanás é sagaz e astuto. Por isso, sem darmos ouvidos a ele, que é inimigo, procuremos a justificação através da confissão. Em terceiro lugar, uma nova peça nessa armadura é o calçado eficiente. A preparação do Evangelho da Paz, isso é, a conversão, é o que está em foco aqui. Veja que está essa expressão no versículo 15. Qual é o problema? O problema é a inabilidade em tomar decisões. É aquela angústia, aquele temor, aquela insegurança. Qual é a solução? Cristo nos dá a sua paz. Com a paz do Senhor, desaparecem as indecisões, a angústia, o temor, a insegurança. Temos paz com Deus e temos a paz de Deus. Querido amigo, Cristo é a nossa paz, pois também harmoniza qualquer relacionamento que possamos ter. Ele é a nossa paz. Os calçados eram, na verdade, as sandálias. As sandálias eram usadas pelos soldados romanos de uma maneira especial. Era, na verdade, um calçado especial. Essas sandálias tinham cravos para dar aos soldados uma vantagem contra os inimigos despreparados. Essas sandálias com os cravos davam maior firmeza aos soldados durante as batalhas. E o servo do Senhor tem que estar preparado com sandálias bem adequadas já nos seus pés. Se esperar a invasão do inimigo para se vestir, para colocar os sapatos, para colocar as sandálias, então ele não vai conseguir resistir. A preparação do soldado de Cristo é o Evangelho da Paz. Agora, é interessante que no meio de tanta linguagem de guerra, Paulo nos lembra que a nossa missão é de paz, é de reconciliação, como súditos que somos do príncipe da paz. Os calçados da paz se tornam proteção contra os esquemas da discórdia que às vezes o inimigo tenta jogar para atingir o corpo de Cristo. Ah, querido amigo, quando agimos como pacificadores entre os irmãos, estamos derrotando a Satanás. Em quarto lugar, temos mais uma peça, o escudo eficiente, que é a fé. É a nossa dedicação ao Senhor. Qual é o problema? Tentações, ciladas, isso é, dardos inflamados do maligno, incredulidade. E a solução? Devemos viver pela fé em Cristo. Cristo é o autor e consumador da fé. A nossa fé torna-se então vitoriosa, pois a fé bíblica é crer que Ele existe. O escudo do soldado romano cobria boa parte do corpo dele e servia para repelir dardos, flechas que o inimigo jogava. Muitas vezes esses dardos, essas flechas, eram flechas incendiárias. O diabo lança seus dardos inflamados, mas o cristão se defende com o escudo da fé. Quando temos convicções fundadas na palavra de Deus, podemos resistir aos assaltos do inimigo. Tudo pode ser vencido em Cristo Jesus, através da fé verdadeira que foi uma vez por todas entregue aos santos, como diz Judas lá no versículo 3. Todos nós nos deparamos com os pensamentos tentadores e acusadores. Mas se estivermos vestidos com a armadura de Deus, esses dardos satânicos se estatelarão em nosso escudo da fé. Nossa fé leva-nos a crer que em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Em quinto lugar, mais uma faceta dessa armadura, mais uma peça, é o capacete eficiente, o capacete da salvação. É a grande proteção que temos. Veja o versículo 17. Qual é o problema nesse caso? O problema é o medo da morte, o desespero,
a insegurança sobre a nossa salvação. Perdemos ou não a salvação? Por que estamos dizendo qual é o problema? Porque essa é a maneira de Satanás nos atacar. Então é um problema. Por isso nós precisamos colocar a armadura de Deus. E qual é a solução específica nesse caso? A solução é que a salvação está no nome de Jesus. A salvação não está no meu nome, ou nem depende de mim. A salvação está em Cristo. Cristo é o autor da nossa salvação. Querido amigo, para o soldado romano, o capacete era de extrema importância. Ele protegia a sua cabeça. E a nossa proteção contra os golpes mortais é a salvação que Cristo nos trouxe. Na figura que Paulo usa, o capacete espiritual assegura a proteção para a parte mais sensível da nossa anatomia, a nossa mente. É onde as batalhas espirituais acontecem e são vencidas ou são perdidas. Tudo acontece primeiramente em nossas mentes. O soldado cristão coloca o capacete da salvação com o significado de que ele recebeu e possui a salvação que nos é dada pela fé, gratuitamente, por Jesus Cristo, nosso comandante. Por isso, podemos ir mais adiante. Agora temos o sexto elemento, a sexta peça dessa armadura, a espada eficiente, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Veja também no versículo 17. Qual é o problema? Desacreditar da palavra de Deus, não conhecer e não apropriar-se das promessas, não praticar os princípios da palavra, não divulgá-la também. E qual é a solução? Cristo usou a palavra para vencer as tentações do inimigo. Cristo é o Verbo. Cristo é a palavra encarnada. Nós devemos verbalizar a palavra. Cristo ordenou: fazei discípulos, sereis minhas testemunhas. E para obedecê-lo, é necessário manusearmos corretamente a palavra de Deus. Não devemos entender que a nossa guerra seja apenas defensiva. Entremos na batalha armados para enfrentar e vencer o inimigo. Paulo já tinha dito que as armas com que lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A nossa espada, a nossa única arma ofensiva é a palavra de Deus. E em sétimo e último lugar, uma sétima peça dessa armadura é o complemento eficiente. É a oração. Veja o versículo 18. Nós vamos tratar bem da oração no próximo programa, mas hoje eu já quero mostrar o seguinte. Qual é o problema? Quando nos sentimos sozinhos, sentimos que não há condições de superar esse ou aquele problema, quando sentimos as acusações do inimigo, nos preocupamos apenas com as necessidades pessoais. E a solução é que Cristo e o Espírito Santo são os nossos intercessores. A comunhão se estabelece ao orarmos pessoalmente. E ao orarmos, intercedendo uns pelos outros, devemos orar também até pelas nossas autoridades. A oração move o cristão. E o cristão, então, percebe a ação de Deus em nosso favor. Nós nunca conhecemos completamente os efeitos das nossas orações, mas nós sabemos sim que Deus inclui a oração como parte da sua estratégia para derrotar continuamente o nosso inimigo e estabelecer o seu reino e garantir a nossa vitória espiritual. Querido amigo, que Deus lhe dê condições de ser um cristão vitorioso, usando toda a armadura que Ele colocou à nossa disposição. Que o Senhor te abençoe e que você viva uma vida de vitórias. Um grande abraço e até o próximo programa.